Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre o atendimento ao cliente. Há muitos anos em atividade, o Fale Ônibus é o canal comandado pela FETransport, através do qual os passageiros podem tirar dúvidas sobre as linhas, fazer sugestões, observações, contribuições e também suas reclamações. A ferramenta é coordenada por nossa convidada de hoje, Tereza Rosa, que vai esclarecer todas as curiosidades sobre o Fale Ônibus. Tereza, é um prazer te receber aqui para a gente conversar sobre esse tema que tem uma relevância muito grande para os milhões de usuários do transporte público da nossa cidade. Eu sou da época em que não havia internet, que não havia um telefone específico dentro das empresas para atender as reclamações. Na minha empresa, a gente colocou as primeiras caixas para receber bilhetinhos do passageiro com reclamação, com sugestão. A gente trabalhou para ser uma das primeiras a ter o próprio 0800, que era uma novidade até para a época, e depois veio todo esse trabalho aí que você coordena muito bom, do Fale Ônibus. Então, primeira coisa que eu queria te perguntar, desde quando existe o serviço do Fale Ônibus? Olá, Paulo. Que prazer estar aqui com você, batendo um papo sobre o atendimento. É muito confortante, gratificante, nos alegra muito falarmos do relacionamento com o cliente. Eu quero, antes de responder a sua pergunta, agradecer o convite e também aproveitar o momento para parabenizar você e o Rio Ônibus por essa bela iniciativa, semanalmente trazendo informações, como você mesmo falou, relevantes, multiplicando a informação para a população da nossa cidade. Agradeço a oportunidade e o espaço. Bem, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o Fale Ônibus ele existe há 12 anos. Ele foi criado pela FETransport no dia 1 de dezembro de 2008. E eu estou com ele desde então. A FETransport criou mais esse centro de serviço, porque a FETransport tem outros, você os conhece tão bem, e esse foi criado com o objetivo de facilitar e otimizar a comunicação entre o cliente e as empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro. Como você mesmo falou, você disse que é do tempo do dinossauro, há controvérsias. É verdade. Há controvérsias, mas, enfim, de lá para cá, tomando a sua fala como uma referência dessa linha do tempo, de lá para cá muita coisa evoluiu, não é? Muita coisa mesmo. E hoje nós estamos aí há 12 anos com essa central de relacionamento, dando super certo. Então, é só uma pergunta. Tem uma lei, né, que regulamenta isso, que foi criada, uma lei que determina que haja, pelas empresas prestadoras de serviços, né, os ônibus aí incluídos, é obrigatório ter esse serviço de atendimento ao cliente. Mas o Fale Ônibus é anterior a essa lei, né? O Fale Ônibus, na verdade, ele começou com essa lei. Como eu falei, foi uma liberalidade da federação, tá, para criar esse centro de serviço e, coincidentemente, a lei chegou, a lei também foi lançada em dezembro de 2008 e veio, então, até a incentivar e solidificar mais a ideia, a vontade, a iniciativa da federação. Então, essa lei é um decreto federal, o decreto 6523, está em vigor desde o dia 1 de dezembro de 2008. Esse decreto ele regulamenta a lei do SAC. E o Fale Ônibus, entre outros atributos, também cumpre a legislação. Tá. E nós temos, sim, é um único número,
só complementando, é o 0800 886000, perdão, é o único número, que através dele você pode falar com qualquer uma das empresas do estado do Rio de Janeiro. Certo, mas a gente recebe as ligações só pelo 0800 ou tem mais algum ponto que a gente possa falar? Por exemplo, e-mail, tem algum e-mail que seja encaminhado também para o Fale Ônibus? Eu vejo, às vezes, algumas reclamações que chegam do setor que são recebidas do 1746, que é o telefone da prefeitura, são recebidas do PROCON. Vocês concentram isso também? Quer dizer, passa tudo pelo Fale Ônibus? Sim, sim. O Fale Ônibus é o centralizador das demandas do setor, além de oferecer para a população diversos outros canais de comunicação, voltando lá, ao ponto de referência da linha do tempo, na época do dinossauro, enfim. Hoje, além do canal de voz, que Sim. é o 0800 886000, o Fale Ônibus também oferece outros canais de comunicação. Nós temos o chat, redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, estamos no Reclame Aqui, temos o canal de e-mail, como você mesmo colocou, e ainda temos parcerias com algumas ouvidorias, entre elas um 746, que nos entrega todas as demandas referentes ao setor. Temos parceria também com o Disque Denúncia. Enfim, como eu te falei, nós somos o centralizador. Então, para as empresas é muito mais fácil acessar a plataforma de atendimento do Fale Ônibus e responder por um único canal, e nós entregamos aos respectivos pontos de origem, do que acessar o Fale Ônibus, mais o Reclame Aqui, mais uma ouvidoria, enfim. Eu tenho aqui, Paulo, até o nosso site, é o www.faleonibus.com.br, que lá o cliente pode entrar, o cidadão, e ali escolher o canal de comunicação da sua preferência, que for mais adequado ao seu perfil, para falar conosco. Pô, que bom. Então, assim, do lado da empresa também, como que isso funciona para o nosso ouvinte entender? O Fale Ônibus concentra o recebimento das reclamações, sugestões, denúncias. Ele passa, então, para as empresas. Como é que é esse processo de passar para a empresa e de ver as providências que são tomadas? E te pergunto também, é dado um retorno para o reclamante ou para a pessoa que deu a sugestão? Como funciona isso, Tereza? Então, a gente entende que ter um canal de comunicação direta com a população e com a empresa, como eu falei anteriormente, otimiza, facilita e otimiza a comunicação. Para isso, a gente tem que ter uma ferramenta que seja online e proporcione essa agilidade. Então, nós temos um sistema online, uma plataforma de atendimento, onde, na verdade, o Fale Ônibus, Paulo, ele tem o papel de interlocutor de ambas as partes. O usuário do serviço e quem fornece o serviço, que é a operadora, a empresa de ônibus. Então, nós registramos nessa plataforma o relato do cliente, a empresa, com seu acesso a essa plataforma individualizado, recebe, responde, retorna para nós e nós entregamos a resposta ao cliente que originou esse registro. Pô, isso é bem interessante. E esses dados, vocês dão algum tipo de tratamento? A empresa pode acompanhar ali, tipo, mês a mês, o desempenho, se o nível de reclamações vem aumentando, se vem diminuindo, se tem algum problema pontual, de repente, em alguma linha que surge. Tem como se ter esse acompanhamento aí dos dados, quer dizer, ser feita uma estatística a respeito disso? Sim, Paulo. Temos sim, essa própria ferramenta, além de proporcionar esse fluxo da comunicação, essa ferramenta também entrega para o setor individualmente, respeitando a privacidade de cada empresa, dados qualificados,
para justamente dados estatísticos. Então, são relatórios gerenciais, onde a empresa ali pode saber qual é o assunto mais reclamado, e pode saber sobre as sugestões recebidas, qual é a linha que eventualmente pode estar dando mais problema e por quê. E, com essas informações, ela pode, então, traçar seu plano de ação para poder, então, eliminar aí um eventual problema que surja, porque você sabe que o cliente é sempre o termômetro, não é? Ele, Isso é verdade. muitas das vezes, a gente até sabe por ele, né, a informação. E aí, essa troca, é por isso que o Fale-ônibus tem esse papel importante, né? Que ele age rapidamente, ou a plataforma também tem um canal de comunicação internamente para falar muito rápido com as empresas, né? Que a gente chama de chat interno. Então, assim, a comunicação flui muito bem. Pô, muito bom. Então, só para repetir aqui, que eu acho que você falou en passant, eu acho que perdi a informação, passou um pouco desapercebida. Você atende toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro com Fale-ônibus, ou tem mais alguma região aí do estado que seja atendida também? Qual a abrangência dele dentro do estado do Rio de Janeiro, além do nosso município aqui da capital? Então, Paulo, o Fale-ônibus está presente nas 8 regiões do Rio, todo o estado do Rio de Janeiro, tá? Nas 8 regiões do estado. Nós atendemos não só a metropolitana, como a serrana, a região dos Lagos, Costa Verde, nós atendemos o norte, o noroeste, fluminense, enfim, todo o estado. É a abrangência total a nível estadual. Certo, então é muita informação. E você falou uma coisa na outra resposta bem interessante, que a gente fala isso dentro das empresas. O nosso cliente é o nosso melhor fiscal, porque antigamente não se dava para essas sinalizações, para essas reclamações, sugestões, denúncias e até elogios, né? São mais raros, mas também vocês recebem por aí. A gente não dava a devida atenção. Isso muito tempo atrás, na época dos dinossauros, como você disse aí. Mas com o passar do... Eu não, você. Não, tá. Com o passar do tempo, a gente percebeu que, né, que essas reclamações tinham, sim, todo fundamento, né, e para as empresas passou a ser um instrumento fundamental na busca da qualidade para o atendimento, essa base de dados que vocês disponibilizam aí. Tem até algumas empresas que ficam comparando: eu tive mais reclamações, tive menos, embora tenha essa questão do sigilo aí de empresa para empresa. Algumas vezes a gente senta aqui, abre os dados e fica vendo dados do setor todo, porque servem de orientação até para ver como que anda a percepção do cliente com relação ao serviço que é prestado. E tocando nisso, uma pergunta que a gente conversou um pouco antes até, eu te pergunto, o nível de satisfação do cliente com as respostas, de satisfação com o atendimento, ele é aferido? O Fale-ônibus compara isso com alguma outra entidade para ver se a gente está dentro dos níveis de qualidade que são aceitáveis aí pela lei? Como é que a gente consegue saber da eficiência do serviço como um todo? Então, eu estou entendendo que você quer saber um pouco sobre a qualidade do atendimento, Sim. de modo geral. Como que isso é percebido Então, pelo usuário, esse retorno que é dado para ele? Vocês fazem essa medição? Fazemos sim, Paulo. O Fale-ônibus trabalha com pesquisas automatizadas, incluindo o NPS. NPS é o Net Promoter Score. É uma métrica internacional, mundialmente utilizada, tá? E ela foi desenvolvida para medir o grau de satisfação e de lealdade dos clientes com o negócio, com o serviço, né, prestado. Então, nós fazemos isso, fazemos fechamento, né, desses resultados mensalmente. Tá? O nosso resultado, com base nessa metodologia, nos coloca na zona de qualidade. O que é a zona de qualidade dentro da metodologia NPS?
Tá? O NPS ele tem lá a métrica dele, eu não vou entrar nos detalhes, se tiver alguma curiosidade eu posso até explicar depois, Certo. mas de acordo com o resultado alcançado naquele cálculo, né, que o NPS oferece, você pode ficar na zona crítica, na zona de aperfeiçoamento, na zona de qualidade ou na zona de excelência, que é o lugar mais alto do pódio. E o Fale Ônibus está na zona de qualidade, o que é um indicador ótimo, né? É um indicador muito bom. A gente, pegando o gancho de um indicador muito bom, aí eu vou aproveitar aqui também para compartilhar com você que, ao longo dessa trajetória de mais de uma década, o Fale Ônibus já conquistou 2 prêmios pela NTP, pela Associação Nacional de Transportes Públicos, 2 prêmios na categoria Relacionamento com o Cliente. Muito nos orgulha essas conquistas. Legal, essa eu não sabia, estou aqui no setor há bastante tempo e, quer dizer, não tinha sabido Não dessa tinha, informação, que é bem não interessante. Então, tinha essa parabéns aí para informação, né? você pelo trabalho, mais uma vez. Então, Para nós, né? para nós, tá certo. A gente está quase encerrando aqui o nosso tempo, Tereza. Então, eu vou te fazer 2 perguntas aí para a gente encerrar. A primeira como já vem sido noticiado amplamente pela imprensa e pelos canais aqui do Rio Ônibus, o setor de ônibus passa por uma série de dificuldades, né, que foram agravadas aí pela pandemia. Isso reflete direto na vida da população e esse panorama de necessidade que o setor passa, da urgência que ele tem de receber alguma ajuda aí do poder público para poder se manter em operação, ele pode ter gerado para o Fale Ônibus aí alguma diferenciação no tipo de reclamação que é recebido. Por quê? A gente vê, né, que a população tem reclamado mais aí da questão da falta do ônibus e tudo. Então, durante a pandemia, houve uma alteração significativa no tipo de reclamação que é recebida ou permanecem aquelas tradicionais do motorista que deixou a pé ou do estado de conservação do ônibus? Como que está o comportamento aí depois de 1 ano e meio de pandemia? Paulo, você falou uma verdade, né? O serviço de transporte público ele é essencial, portanto, ele não parou. Né? Durante o período mais crítico da pandemia, quando tivemos um recolhimento social, o motorista estava lá e o Fale Ônibus também. O Fale Ônibus também não parou. Então, durante esse período mais crítico, o que a gente percebeu, Paulo, foi um senso de coletividade assim incrementado, muito bacana. O perfil, não que tivesse novos assuntos, né? Mas o perfil mudou um pouco, o olhar do passageiro, do cliente, tá? A preocupação dele com o motorista, porque ele poderia estar em casa, como nós recebemos alguns contatos de pessoas em casa, eu não estou indo para a rua, mas o motorista está e eu quero deixar um elogio por isso, enfim. E a gente percebeu também essa humanização nos elogios. Elogios, claro, o motorista, mas também para o serviço de ônibus, tá? De um modo geral. Houve aí um incremento de 5% de elogios, que para a gente é um indicador também considerável, né? Já que, por cultura, as pessoas reclamam mais do que elogiam. Né? Sem dúvida. E agora, pós-pandemia, né? Pós o período crítico, o que a gente percebe é que antes a gente tinha como o top, né? O primeiro lugar, o motorista que não parou no ponto, o motorista que foi mal educado, né, por algum motivo, teve um comportamento indevido, e hoje o cenário mudou um pouquinho, e o que a gente tem, né, no primeiro lugar desse ranking é a falta de ônibus nas linhas, a escassez de carros nas linhas e problemas de horários. E o motorista acabou ficando em segundo plano. A necessidade agora dos clientes está mais em cima, né, de termos um pouco mais de aumentar a frota da linha, né? Em resumo, é isso. Certo. Então,
Pô, eu ia te fazer a segunda pergunta, mas você é tão eficiente no atendimento ao cliente que você já respondeu antes de eu perguntar. Eu ia te perguntar quais as reclamações mais comuns, então você já me disse. É a escassez de ônibus, né? A Isso. questão dos horários, né, que estão atrasando, que estão demorando, e o motorista ficou, digamos, em segundo plano, mas também continua sendo uma das grandes reclamações, né? Continua, porque ele é o cartão de visita, né? Ele está ali para o bem e para o mal, para o elogio e para a reclamação, né? E, enfim, ele continua no ranking, mas não no primeiro lugar, né? Ele ficou em segundo plano. Certo, certo. É porque a gente tem até, para esclarecer para o ouvinte, não falta ônibus, para você ver, era uma coisa que não tinha reclamação. Falta de ônibus, a escassez era uma coisa mínima. Hoje está acontecendo por quê? Por conta dos efeitos da pandemia, que fizeram com que as empresas realmente tivessem que reduzir a frota operante diante da queda muito grande aí do número de passageiros durante a pandemia, e que a gente espera que possa Verdade. recuperar. Então, Tereza, eu peço aí tuas considerações finais, porque o nosso programa já vai chegando ao fim, a gente já passou um pouquinho do horário, então deixo o microfone aí à sua disposição para fazer o encerramento e acho que a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto aí que é bem interessante. É muito interessante. Tem muita história para contar, verídica, muitas coisas boas para compartilhar. Mas só de você ter aberto esse espaço para falar, né, sobre atendimento, eu queria deixar aqui, né, a minha visão pessoal. Tá? Eu pessoalmente, Tereza falando, tá? Fazendo a minha análise, eu acho o Fale Ônibus um forte aliado da mobilidade urbana, justamente por tudo isso que a gente já falou, tá? Consolidando, né, o nosso bate-papo, ele é um forte aliado da mobilidade urbana. E o que eu posso dizer ao longo desses 12 anos, né, de relacionamento com o Fale Ônibus é que eu sou assim, bastante envolvida nesta causa. E eu acredito muito, mas acredito muito mesmo nesse trabalho que é fazer o meio do caminho entre o cliente e as empresas, é de fato um desafio. Confesso, tá, Paulo, que não é tão fácil traduzir a linguagem do sistema para o usuário do transporte e levar as necessidades desse cliente para as empresas. De fato, eu diria até para você que é muito desafiador. Mas é um desafio prazeroso, é um desafio que eu coloco, assim, pessoalmente falando, para a minha vida. Eu olho para trás assim rapidamente e percebo o quanto eu cresci, não só profissionalmente, mas como pessoa, fazendo esse trabalho de relacionamento. É imensurável. Tá? É um desafio a cada dia, é um aprendizado a cada dia. Então, hoje eu posso dizer para você que valeu e ainda continua, sim, valendo a pena tudo. Tá? E como a gente não faz nada sozinho, eu também quero agradecer a toda a equipe, né, que, junto comigo, abraçou e abraça essa causa, né, tão bacana, sabe? E deixo aqui uma mensagem, Paulo, assim, estou finalizando. Deixo aqui uma mensagem de uma filosofia africana, Ubuntu, não sei se você conhece, Sim, tá? sim. Que eu me identifico muito e, resumidamente, diz o seguinte: eu sou porque nós somos. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade, obrigada por dar voz ao atendimento e ao relacionamento com o cliente. Então, Tereza, como estouramos já bastante o tempo aqui, vai ser o nosso podcast mais longo, tenha certeza. Eu te digo uma coisa, o teu empenho com esse trabalho de aproximar os usuários das empresas é o mesmo trabalho que a gente tenta fazer com esse podcast e com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo de comunicação aqui no Rio Ônibus. É fazer com que a linguagem da população seja percebida pelos empresários, né, pelo setor, e que os problemas, os dilemas do setor também sejam percebidos pela população, que isso não é um contra o outro, a gente trabalha junto. E é o que você falou, estamos juntos, a gente tem que andar junto. Um só tem sucesso Exatamente. se todos tiverem. Então, olha,
Te agradeço. Verdade. Vamos conversar mais outro dia. E Estou à para o nosso disposição. ouvinte. Bem, gente, estourando o tempo, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus. Lembrando que o conteúdo desse programa ficará disponível para o público escutar novamente, a qualquer hora, e também para compartilhar com quem quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.